Citando um post seu no dia 26 de setembro, Revolução Cognitiva, se o sistema se abrir, mais gente poderá contestá-lo, apontar falhas, o que obriga o mesmo a se alterar. Quando determinado sistema se fecha e passa a controlar as ideias sem contestação, provavelmente com pouca margem de erro, pode-se afirmar que ele voltará para os próprios interesses? Quanto mais ideias são controladas, menos você tem a possibilidade de ouvir novas ideias. Então, o que acontece com esse ambiente com forte controle das ideias? Você não tem a contestação, você não tem um outro ponto de vista. Ela vai considerando que as coisas que ela faz, né, são legais. A gente está vivendo uma revolução cognitiva em que existia tecnologias na sociedade, o rádio, a televisão, os jornais, a indústria da mídia, que tinha um forte controle das ideias. Então, a possibilidade de você ter vozes discordantes era muito pequena, apesar que as pessoas poderiam ter. Mas não adianta você dizer, pode ter, mas se você não tem condição de ter, não tem dinheiro para ter. Esse é o ambiente cognitivo que a gente estava vivendo. A entrada da internet, que é um fenômeno que aconteceu parecido com a chegada do papel impresso, derruba o custo das ideias. Circular ideias hoje é muito mais barato. Vocês, de alguma forma, você está me perguntando isso, porque eu publiquei num blog, e esse blog eu publico praticamente de graça na internet, né? Então, você pode receber as minhas ideias e ler as minhas ideias, independente da mídia de plantão que está aí. Esse descontrole das ideias faz com que um conjunto novos de pessoas, de ideias, comece a circular na sociedade. E o que a gente vai percebendo? Que as organizações que estão hoje na sociedade, seja na área pública, seja na área privada, em função do controle de ideias que a gente teve, elas foram se voltando para elas mesmas. Existe um forte movimento hoje de questionamento do capitalismo por dentro do próprio capitalismo, que é o questionamento do lucro pelo lucro. O lucro, sim, mas desde que ele seja referenciado por um serviço que você presta para a sociedade. O lucro pelo lucro, ele só é possível numa sociedade altamente controladora das ideias. Numa sociedade em que as ideias precisam ser debatidas, em que você tem que argumentar e convencer os seus consumidores e até apaixonar os seus consumidores, você não consegue manter determinado tipo de verdade que existia antes. Então, aí vem essa coisa do descontrole das ideias, o que vai nos obrigar e que vai obrigar as organizações a ter hoje em dia uma posição muito mais ética em relação à sociedade do que ela tinha antes, porque ela não precisava ser a taxa de ética não precisava ser tão forte quanto precisa ser agora num mundo descontrolado. De forma mais simplificada, é o que o senhor faz no seu blog, né? Eu percebi que quando os apaixonados pelo blog comentam lá e contestam a opinião, o senhor até muda a opinião e fala, ok, vou fazer as alterações devidas. O nome do meu blog eu chamo de rascunhos compartilhados. Então, se alguém fala assim, tem um erro aqui no seu blog, eu falo, claro que tem um erro, é um rascunho. Rascunho tem erro, né? Aí a pessoa, então, diz assim, não, mas então você modifica isso, e eu vou lá, porque é coisa tão rápida de você mudar num blog, então eu peço para as pessoas fazerem a revisão para mim. Então, na verdade, o meu leitor, ele ao mesmo tempo que é um leitor, ele é um revisor do blog também. Então, eu envolvo o leitor e ele sente que aquilo é um processo, em que ele está participando do processo. É como se ele estivesse sentado dentro do meu escritório, lendo os textos que eu estou produzindo, e eu não posso deixar de produzir naquele ritmo, porque isso vai atrapalhar a minha capacidade de pensar. A gente está saindo do mundo em que o conhecimento era baseado em assuntos. E nós estamos hoje indo para um mundo baseado em problemas. Isso é uma mudança filosófica muito grande, porque os assuntos, eles são extremamente autoritários. Então, quando chega alguém com um argumento que eu acho mais consistente do que o meu, né, ou chega com uma ideia que eu acho mais interessante que a minha, cara, para mim isso é ótimo.